Está no ar o Pode Projetar, podcast sobre projetos de engenharia. Meu nome é Manuel Eder, sou engenheiro civil, especialista em projetos estruturais. Nesse podcast nós vamos falar sobre projetos de engenharia, mas também vamos ter convidados de projetos relacionados à arquitetura, instalações estruturais, enfim. Pode Projetar é um podcast focado em projetos. Então, se você tem interesse nesse tema, clica aí no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo que a gente vai trazer muito conteúdo prático aqui voltado para a área de projetos. Nosso primeiro convidado na estreia do Pode Projetar é o engenheiro estrutural e calculista Bergson Matias. Seja bem-vindo, Bergson. Valeu, Éder. Prazer, cara. Muito bom. A gente se conhece há muito tempo e a gente troca muita ideia e muito obrigado aí pelo convite, né? Primeiro podcast aí, né? Pode Projetar. Vamos lá, vamos falar. O tema de hoje é um tema que me agrada muito, porque assim, professor, né? Fui professor, ainda me sinto professor e assim, tem muitos alunos que estão sempre em contato comigo, perguntando como é que entra, se é bom, se é um mercado bom e os desafios, né? Que eu acho que é a primeira virada de chave da gente como projetista, né, como calculista, é esse começo, né? Como se inserir no mercado. Exatamente. Então, eu pensei aqui na gente discutir sobre esse tema, principalmente no primeiro episódio, porque para quem quer entrar com projetos, na área de projetos, a primeira dúvida é como entrar no mercado. E aí, né, em cima desse tema, a gente tem diversas dúvidas e diversas dificuldades dos alunos. E aí eu acho bem interessante a gente discutir sobre algumas dificuldades. Para quê? Para clarear as ideias, para o pessoal ver que não é tão complexo assim, que não é tão difícil, mas que eles precisam tomar algumas ações para poder se destacar no mercado. Enfim, eu acho que a primeira dúvida, o primeiro sentimento que entra no profissional para não entrar no mercado de projetos é a falta de conhecimento. E isso devido a algumas situações. Primeiro, ou ele não teve a experiência do estágio, que muitos profissionais, principalmente nos dias atuais, se formam sem a experiência de estagiar, ou segundo, ele não teve uma boa base na faculdade. Esse até é um tema polêmico, que muitos profissionais dizem que a faculdade, né, não é o intuito da faculdade, de ensinar a sair com experiências práticas. Enfim, eu queria primeiro saber se você, na sua formação, hoje você como calculista, se você teve a experiência do estágio. Você estagiou na área de projetos? Qual foi a sua experiência de estágio ali antes de entrar na área? Bom, vamos lá. Eu fiz faculdade, estudei na Universidade Federal do Ceará de 2010 a 2016, fiz graduação lá. E nesse meio tempo eu fiz um intercâmbio, né? Fui para a França em 2013. E lá eu trabalhei numa empresa, no escritório de projetos. Antes disso, eu só cogitava em trabalhar com projetos, né? Eu só quis trabalhar mesmo, só me identifiquei quando eu entrei, quando eu fiz o meu primeiro estágio, que foi fora. Então, eu não conhecia a área, né? Na verdade, eu pensava em ser professor universitário, pensava em trabalhar com transportes, inclusive, enfim, trabalhar com obra. Eu não tinha certo na minha cabeça o que eu ia fazer, até que eu fiz o meu primeiro estágio lá fora, né? Num escritório de projetos de pontes, né? Projetos estruturais. E lá eu senti que era aquilo. Eu senti que era algo que eu gostava. Então, isso me deixou um pouco tranquilo quando eu voltei aqui para o Brasil, de procurar novos estágios, procurar a minha formação. Porque depois que eu passei pela experiência, né? Fiquei 6 meses trabalhando com projetos e lá eu simplesmente, né, calculava, né? Não era, apesar de gostar de desenhar, de detalhar, lá na França, a metodologia que eles usavam era um pouco diferente daqui. Então, lá era bem separado, né? A gente tinha ali a sala de calculistas, que eram engenheiros civis, né? E a sala de desenhistas ou projetistas, que eram arquitetos. Então, essa separação aí era muito clara para mim. E foi assim que eu aprendi, né? Essa separação. Quando eu vim para o Brasil, aí eu voltei, né, para o Brasil, aí eu fui procurar estágio na área de projetos, né? E consegui um estágio muito, muito bom, que eu acho que dei sorte, né? A sequência também no escritório de pontes, no caso em Fortaleza, de projetos estruturais. E aí eu vi que
isso aí era coisa de fora, né? Esse negócio de separar. Aqui o cara tinha que detalhar, desenhar fazer todo o projeto do tinha que ter zero, né? responsabilidade. E aí, o que acontece? A gente tem que se adaptar ao mercado. Eu não moro na França, né? Eu moro Sim. no Brasil, moro em Fortaleza. Então foi uma experiência para começar, né? Que, como você perguntou aí, se eu tive alguma experiência, tive um ano, se somar os 2 estágios de 1 ano e 6 meses, trabalhando com um projeto. E como qualquer experiência de estágio, é só o gostinho, né? Você não vai projetar, você vai participar das etapas e tudo. Vai entender um pouco os processos, Isso, né? isso. Aí você vai ganhando aquele gosto, é muito importante. Você ganha aquele gosto e depois você vai ter que ralar para poder chegar um dia e assinar um projeto, né? Tem Tu isso. teve dúvidas se tu ia para projeto ou obra? Tu chegou a ter esse dilema? Rapaz, eu nunca gostei de obra. Eu sou, como diz uma amiga minha, né, moço de escritório. Então, eu tive dúvidas antes de ir para a França, né? Inclusive lá eu tive a oportunidade, em 2013, de trabalhar, de estagiar numa construtora muito grande, lá da França, né? Inclusive, eles têm sede aqui no Brasil também, né? Filial aqui no Brasil, na verdade. E eu não quis. Por quê? Porque eu teve um momento lá que eu decidi que ia trabalhar com projetos. Eu acho que isso foi o ponto ali de decisão que, pô, até hoje eu colho os frutos, né? Porque é o que eu gosto. Eu sempre fui bom com ferramentas, mexer com softwares, né? Assim, aquela pessoa que gosta de aprender as coisas, muito autodidata e gosta de desenhar e tudo. E aí eu queria fazer isso. E quando apareceu a oportunidade, eu entrei. Depois que eu entrei nesse primeiro estágio, depois eu entrei no segundo, eu não queria mais voltar para a obra. Tive que voltar. E hoje eu ando muito em obra. Mas por quê? Porque aí eu descobri que quando você vai fazer projeto estrutural, você precisa estar ali, ó, do lado da obra, dentro da obra. Senão você não executa. Então, a minha experiência com execução hoje em dia é de acompanhamento, né? Saber como é que estão sendo feitos os detalhamentos. Se o detalhamento que eu propus ali, que eu projetei, dá para ser executado. Então é muito importante esse ponto aí também. Essa questão que tu comentou em relação justamente as diferenças, né, de mercado, eu comecei em outra área. Eu tenho 2 formações. Eu me formei antes de engenharia civil, me formei em mecatrônica. Então, como eu me formei em mecatrônica, mais ou menos foi em 2010. Em 2006 eu fiz o meu primeiro curso com software, que era o AutoCAD. O AutoCAD 2010, a versão. Fiz um curso ali de 100 horas e eu comecei a perceber essa questão também. Eu era bom em ferramentas. Só que eu fui trabalhar, comecei no interior e depois transferi para Fortaleza. Então fui trabalhar em 2009 na indústria naval, fazendo projeto de navios, na área mecânica, projeto de estrutura metálica. E o mercado deles lá, qual era a diferença? O pessoal já desenhava, projetava tudo em 3D. Em 2011, eu tive uma experiência de projeto, saí da indústria naval, fui para uma empresa de escoramento. E aí eu fui para a área da civil. Foi quando eu comecei minha faculdade de engenharia civil, entrei como graduado. Então comecei na área, o que eu percebi? Primeira coisa, todos os projetos da engenharia civil o pessoal tratava em 2D, não tinha 3D, né? Na minha formação, eu não tive a oportunidade de estagiar em um escritório de cálculo estrutural, que é a minha maior demanda hoje, ou de instalações elétricas, hidrossanitária, não tive a oportunidade. Então, eu trabalhei de 3 a 4 anos, 3 anos e meio, no escritório de escoramento. E lá eu tinha acesso a muitos projetos estruturais. Projetos de prédio de 20 pavimentos, né, 25 pavimentos, shoppings, obras grandes, Shopping Iguatemi, Rio Poti, eu tinha acesso a esses projetos. Então isso melhorou para mim a questão da leitura dos projetos estruturais, porque eu recebi o projeto estrutural para fazer o projeto de escoramento. E aí mais ou menos nesse meio termo, eu decidi o seguinte, eu saí daquela empresa e fui tentar ter alguma experiência de obra. Né? Por quê? Porque eu não tive experiência de obra. Eu entrei nesse dilema, será que eu vou me dar melhor com projeto ou com obra? Porque eu sei que eu sou bom em projeto, mas naquela época algumas pessoas disseram que por exemplo, só ganha dinheiro se for em obra, porque tem obra de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, e projeto de 1, 5, 10 milhões é difícil você encontrar. Tem não, viu?
Não tem, né? Se tiver, me avisa. Aí... Se encontrar, me avisa. E aí eu, será que não vai dar certo trabalhar em projeto? Então eu comecei a ir para outra área. Fiz até uns concursos, né, que eu passei para professor. Então em 2014 eu comecei a ser professor. E aí eu tentei estagiar. Durante minha faculdade eu só consegui um estágio, que foi no 10º semestre, em uma obra. Eu só passei um mês, porque aí a obra parou. Era uma obra que tinha algumas coisas voltadas com política e tal, e aí a obra parou. Então eu não tive a experiência de obra. Então tanto é que minha primeira especialização, meu MBA, foi em gerenciamento de obras, para ver se eu conseguia ali obter algum conhecimento que eu não tive na faculdade e comparar. Então os primeiros trabalhos, nos primeiros anos, eu trabalhei com obra. Então eu não tive essa experiência de projeto em escritório, né, relacionado a cálculo estrutural, que é o nosso principal tema sobre esse podcast de hoje. E aí eu percebi que isso fez uma falta, né? Por quê? Porque o primeiro pilar que eu comentei lá no início com você, eu não tive, que foi a experiência prática do estágio. Dentro de um escritório. Dentro do escritório. E aí eu toco agora no segundo tema. Na faculdade, o que foi que eu vi? Eu percebi que as disciplinas que eu sempre me dava melhor eram as de cálculo. Tinha resistência dos materiais, tirava 9, 9,5, 10. Eu ia fechando essas disciplinas. E gostava. Análise estrutural, concreto 1, concreto 2. Só que qual é a questão? E aí, tu pode falar da tua experiência, mas na faculdade a minha, as disciplinas eram muito boas, certo? Porém, o que é que você vê? Você vê isolado. Você vê uma disciplina de análise estrutural, depois você vê análise estrutural 2, aí depois você vê concreto 1, aí vai ser, vamos supor, lajes. Cada faculdade é diferente. Aí concreto 2 vai ser pilares, aí outra, fundações. Então você vê com professores diferentes, com metodologias diferentes. Às vezes não é nenhum projeto, para eu dizer que são projetos diferentes, mas são exemplos. É um exemplo, um exercício de uma laje maciça. Só que você vai na prática real, tem laje maciça, nervurada, treliçada, tem laje em balança. Será que você viu na faculdade? Então o que é que eu percebi? Que era difícil eu conseguir juntar todos esses conhecimentos numa sequência lógica e fazer um projeto completo. Porque um projeto completo eu fiz no último semestre, no software, mas você vê poucas situações, não tem como você ver muitas situações, né? Sim. Na faculdade tu teve... Qual foi tua experiência da faculdade no que diz respeito a esse conhecimento voltado a projeto? Olha, assim, eu concordo muito contigo e eu vou até expressar aqui o que eu sinto mesmo hoje em dia, né? Depois de ter passado, como eu falei, né? 10 anos na Universidade Federal do Ceará, onde 6 anos ali na graduação, mais quase 4, né? Anos de mestrado. O que eu vejo? Eu vejo que a graduação, hoje em dia, ela está um pouco defasada. A engenharia civil ela está um pouco defasada aqui no Brasil, certo? Que é o exemplo que eu posso dar. Então, assim, eu vi uma luta muito grande quando eu fui professor universitário, das particulares, das faculdades particulares, centros universitários, de querer mudar isso. Só que eu acho que é algo que eu, Bergson, penso que é algo que tem que mudar ali a partir da pública. Então, se a pública não muda, a faculdade particular não vai mudar. O MEC não vai impor uma coisa ali do nada, entendeu? Então, o que é que eu vejo? Que isso é a minha experiência e de outros alunos. Que a gente tem 3.600 horas, se não me engano, né, por aí, né? De carga horária. Uma carga horária grande. É muita hora se você parar para pensar ali. São 5 anos, né, de graduação. E você tem um universo de conteúdo de 5 grandes áreas, às vezes até mais, que você tem que aprender ali, engolir no primeiro ano uma parte básica, que eu acho muito importante, lógico. Depois você tem um período que você está estudando estruturas, construção, você está estudando transportes, hidráulica, saneamento. E daqui a pouco, no 4º ano, você tem que decidir qual é a área que você quer seguir, só que já passaram 3. E aí, no 5º ano, você tem que fazer um TCC gigante e ainda está fazendo, muitas vezes, disciplina de outras áreas que você não quer. Assim, acaba que é irreal, né? É impossível a gente querer que com essa ementa, né, de graduação de engenharia civil hoje, que tá, eu acho que ela é de 2005, se eu não me engano, se não tivesse sido reformulada, é muito antiga, né? É impossível a gente querer que o aluno realmente saia aprendendo a dimensionar um pilar corretamente, uma viga corretamente, uma escada, reservatório, todos os elementos estruturais e ainda um edifício. É impossível, né? Humanamente impossível. Então, o ponto é esse.
respondendo a tua pergunta, com relação à minha experiência, eu era um aluno muito dedicado, assim como você, né? Eu fui monitor de disciplinas, eu aprendia tudo que estava na minha mente. Então, eu era uma pessoa bastante dedicada e aprendi a calcular muita coisa. Em estruturas de concreto, em estruturas de proteção, a parte de análise, eu era muito bom naquilo e gostava daquilo. E eu não tive nenhuma disciplina de projeto, né? Em 2015, quando foi o ano que eu me formei, 2015, estava se iniciando ali uma disciplina do 5º ano, do último semestre de projeto estrutural. Então, assim, quer dizer, tu passa 3.450 horas aprendendo tudo, um pouquinho de tudo, e 50 horas, sei lá, 20 horas, vamos botar assim, colocando tudo num projeto. Assim, aí é o ponto que eu discordo. Tanto que eu me formei em engenharia civil e entrei no mestrado de engenharia civil na área de estrutura, não sabia projetar uma casa de cachorro. Eu tive essa disciplina de projeto estrutural, que ela foi no último semestre, no 10º. Nós fizemos usando o software TQS. Era um prédio de uns 3 pavimentos, onde os 2 primeiros acho que era comercial, o térreo, e os 2 primeiros eram, como que se chama? Residencial, né? Como se fosse aquelas kitnets. Estrutura mista, né? Uma estrutura mista, mas todo em concreto armado. No TQS nós fizemos o passo a passo. Inclusive, para você ter ideia, que hoje eu verifico que é tão básico, porque eu já projetei esse projeto em um dos eventos gratuitos que eu faço, de uma semana. Eu comecei, fiz a concepção, análise, detalhamento dele. E aí você percebe que ele não é tão grande. Mas lá na faculdade você passou muitas aulas para desenvolver. Porque você não tinha base, né? E eu vejo essa distância das disciplinas da faculdade com algumas coisas práticas, sabe? Porque, por exemplo, você está calculando, vamos supor, você está fazendo a parte de análise, aí você vai calcular somatório de f de x, somatório de f de y, somatório dos momentos, apoio de primeiro gênero, de segundo, estrutura engastada. Mas o que é uma estrutura engastada? Eu não vi lá na faculdade o que é uma laje engastada numa viga na prática ali. Que a gente sabe, nós que trabalhamos com estrutura, sabemos que o que vai definir é a forma que a armadura é montada, se a estrutura está engastada ou não. Mas isso aí eu não vi na faculdade. Eu vejo uma distância muito grande nesse sentido, do que mostrar o que realmente você faz ali na prática no mercado com essa disciplina. Eu acho que o que acontece na graduação hoje, né, que a gente conhece, né? Tô falando hoje, mas pensando em 2015, né? Que quando foi. Mas eu acredito que não mudou muita coisa, não. É que a gente tem uma base muito grande, muito conteúdo, e só no último ano que a gente vira essa chave e diz, eu vou entrar nessa área de estruturas agora, ou vou entrar na área de hidráulica. Eu acho que isso deveria acontecer antes. Eu acho que no 3º, 4º semestre, 5º semestre, assim, na metade do curso, a partir dali o aluno já tem que estar direcionado. Porque aí sim, você vai conseguir focar ali numa área, e aí você consegue ver um projeto, ver execução, ver, enfim. Ou então o cara que é da outra área vai estudar as coisas, as disciplinas da área, né, em si, se aprofundar. Enquanto não for assim, o cara tem que passar o dia todo, né, estudando para uma coisa que ele não vai trabalhar, e ele sabe muitas vezes que não vai trabalhar com aquilo. A coisa que eu mais vejo é alunos, né, no último semestre reclamando que está fazendo a disciplina de pontes, exemplo. Entendeu? Sim, ele não é obrigado a gostar daquilo, mas ele é obrigado a fazer, porque senão ele não ganha o currículo dele. Então eu acho que assim, ele está perdendo o tempo dele. Então é só uma crítica aqui que eu faço a graduação, que assim, não vou conseguir mudar, mas quando me perguntam sobre a graduação em engenharia civil, especificamente sobre esse ponto de por que a gente não vê projeto? Cara, porque não dá tempo, simplesmente. E é ruim, então a gente tem que trabalhar com o que temos, né? Então, hoje, o que eu fiz, por exemplo, para vencer isso? Como eu te falei, eu saí da graduação, sabia calcular um elemento ali isolado, um elemento ali, sabia análise, usar um programa, mas não sabia projetar. Aí eu peguei um projeto. E eu falei assim, não, eu vou projetar. Não é possível que eu não consiga projetar isso aqui. Eu tava lá na UFC, eu tenho aqui vários professores no departamento que são projetistas, são professores. Eu tenho colegas que fazem projeto, eu tenho domínio sobre algumas ferramentas, eu com certeza tenho capacidade de aprender outras ferramentas, e tá faltando pouco para eu chegar e projetar. O primeiro projeto vai sair ruim,
Na época eu achei que não, mas hoje em dia eu tenho certeza. É ruim, mas vai evoluindo. Mas se você não fizer o primeiro, como é que você vai fazer o 10º? Não tem, essa lógica não acontece. Então, eu acho que para vencer isso hoje em dia, não adianta a gente ficar reclamando aqui, porque a graduação não presta. Então, eu acho que não adianta, não resolve. Não vai mudar. O que a gente tem hoje? A gente tem quais ferramentas? Temos essas ferramentas? Temos. Vamos atrás agora de fazer o nosso primeiro projeto. Vamos fazer uma formação, vamos procurar um tutor, vamos procurar um colega, enfim. Você sai, desenrola e faz o projeto. Tem que entrar no mercado, né? Uma coisa que aconteceu comigo, eu sempre busquei muito sobre a questão de autoconhecimento. Será que eu sou bom nisso? Será que eu vou performar nessa área? E aí que eu tive aquele meu dilema entre projeto e obra. Quando eu trabalhei com obra, eu percebi, eu me sentia que eu estava lá na obra, né? Apesar de, por exemplo, fiz um MBA em gerenciamento de obras. Só que a obra que eu estava, ela não tinha uma mega estrutura para me aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Eu, às vezes, não conseguia aplicar pouca coisa, porque não tinha tanta estrutura. E aí eu me senti improdutivo. Se eu estivesse fazendo aqui, eu já tinha feito uns 3, 4 projetos aqui, e a obra não saiu nem do canto. Então, eu comecei a perceber que eu tinha mais produtividade com projetos. E aí é uma coisa que eu acho que é essencial na carreira do profissional, que é a questão do autoconhecimento. Desde lá da faculdade. Quanto antes ele souber qual é a área que ele vai focar, melhor. Porque muitas pessoas vão te falar que tu tem que ser especialista. E assim, é uma coisa que às vezes eu acho que eu não fiz isso. Vou virar especialista só em estruturas. Tanto é que eu faço projeto estrutural, instalações também. Mas tu tem que ser especialista em 2, 3 áreas ali que estejam um pouco relacionadas. Vamos supor, eu quero trabalhar com orçamento de obra. O que é relacionado com orçamento? Planejamento de obra. Medição, acompanhamento, alguma coisa nesse sentido. E aí, tu se especializando, estudando nessas áreas, quando tu não tiver um orçamento para fazer, tu pode ter um planejamento, que são serviços diferentes, mas que são similares. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender projeto estrutural, que era o que eu mais gostava, então por ordem de prioridade. Depois fui fazer projeto de instalações hidrossanitárias e depois elétrica. Os 3 são na área de projetos. Entendeu? Então, tu sabe, e desde antes, né, desde o começo tu sabia que tu tinha aptidão para projeto. Para projeto. É uma área, já é uma especialidade. Entendeu? Isso por si só já é uma especialidade. Mas ele faz projeto estrutural, instalações. Sim, mas ele faz projeto. Entendeu? E aí é o ponto, né? As pessoas terminam a graduação sem saber o que vai fazer da vida. Esse é o grande ponto e a grande crítica, né? Eu vou entrar em projeto, vou entrar na área de estruturas, vou entrar na área de planejamento. Ela sabe de tudo um pouco, né? Porque, enfim, aprende, tem que passar nas provas e tudo. Mas no final não consegue afunilar. Aí vai testando. Muitas vezes o cara pula de um estágio pro outro, ou de um emprego pro outro, e só se frustrando, aí acaba assim, essa área não dá pra mim não, engenharia não dá pra mim não. Ou seja, perdeu 10 anos. Engenharia não dá dinheiro. 10 anos da vida dele. Vai fazer outra faculdade. Aí faz outra faculdade. Então, assim, é complicado isso aí, viu? Mas eu assim, no papel de professor, muitas vezes eu mostro para os alunos. Infelizmente, eu sempre fui professor das disciplinas mais avançadas, né? O pessoal já está no 8º, no 7º. E aí o pessoal já está com a cabeça meio que formada com relação a algumas coisas. Quando eu tive a oportunidade de ser professor da galera ali do 3º, 4º, no começo da faculdade, eu já falava isso, galera, é o seguinte: vão atrás de saber já qual é a aptidão de vocês. Porque essa faculdade que vocês fazem aqui de engenharia civil é um mundo. Vão atrás, pergunte, entendeu? Professor, mas não tem estágio. Não precisa, vá lá. Faça uma visita numa obra, ou então visite um escritório. Ninguém vai lhe matar por causa disso, não. Ninguém vai lhe negar uma informação, Procura estágios não remunerados, tenta, né? Isso. Em algumas áreas diferentes. Isso. Se você não for atrás da oportunidade, ela não aparece, não. Tem isso, não? E aí eu sabia que eu tinha aptidão para projetar, mas tinha aquela questão que eu tinha na minha cabeça. Será que obra dá mais dinheiro? Então eu fui atrás de trabalhar com obra. Trabalhei com obra de adutora, de 11 quilômetros, obra grande. Trabalhei com obras menores, de 600 metros quadrados. E aí eu senti que não era aquilo que eu queria. Então eu voltei e fui focar na área de projetos. Agora aqui, então eu vou ficar bom aqui. E quanto melhor eu ficar, mais oportunidades eu vou ter. Se especializar, né? E pessoal, vocês estão assistindo aí o seguinte: o nosso podcast Pode Projetar, ele é focado principalmente em projetos de engenharia, mas, como eu comentei, vou trazer outros convidados que a gente pode citar sobre outros temas, como arquitetura, né? Mas principalmente projetos de estrutura.
Podemos ter também a questão de instalações que fazemos, hidrossanitárias. É uma coisa que a gente vai construindo aqui com o tempo, vai depender também dos comentários de vocês. Então eu gostaria que vocês comentassem aí sobre o que vocês estão achando, coloca aí sugestões de temas para a gente tratar aqui, certo? Então a temática que nós estamos trazendo hoje é estrutura, só para vocês se situarem, não sei se o pessoal tá tão claro, né? A gente está discutindo aqui as principais dificuldades de quem está entrando na área. E toda essa estrutura aí que a gente está comentando aí, Beckson, tem uma coisa que eu vejo também que é muito forte para o pessoal que quer entrar na área de projeto estrutural, que não tem em algumas outras áreas, que é o medo e a insegurança do profissional. Uhum. Ele tem um certo medo, por quê? Porque a estrutura envolve cálculos, dimensionamentos, envolve ali o perigo da obra cair, e aí gera um medo, será que eu vou dar conta de fazer esse projeto? Será que o que eu estou fazendo aqui é correto? Uhum. Entendeu? Porque lá na universidade eu aprendi a fazer laje maciça, só que agora eu tô com a laje nevurada. Lá, se você errar o sinal, é só um 0, né? E aqui se você errar, o problema pode ser bem maior. É maior, certeza. Então, eu diria que existem alguns fatos que geram esse medo e insegurança, quando o profissional ainda não atua na área. Às vezes não é nem só a questão do cálculo, do dimensionamento. Uhum. Porque vamos supor, eu quero aprender a dimensionar uma viga. Eu vou lá, pego um livro de um autor conhecido e vejo como é o processo de dimensionamento da viga. Exato. Fiquei um pouco em dúvida. Pega outro livro de outro autor e faz as comparações e os cálculos você vai aprender. Só que, por exemplo, a pessoa tem dúvida de como é que é executado na obra. Entendeu? Tem coisas, digamos assim, né, que não são tão claras. Qual é o tamanho de uma viga para que ela não seja superdimensionada? Uhum. Qual é a quantidade de pilares que eu tenho que colocar no projeto para que não fique exagerado? Qual é o tamanho? Então esse feeling, que é mais feeling até de execução da obra, né, de como é que as armaduras são dispostas, você não tem tanto se não tiver lá na questão da obra, né? Então a obra também me ajudou essa questão, saber se é superdimensionado ou não. Um estribo de 8, que a gente já vê que já é ruim de dobrar. Isso. Então aí você já começa a perceber, olha, tá ruim de dobrar, então... Na teoria funciona muito bem, né? Teoria, mas na prática é impossível. Na teoria, se eu colocar um estribo de 8, eu consigo colocar a cada 15, digamos. Isso. Né? Aí um estribo menor... Tem que ser mais juntinho, uma cada 10. Mas é mais fácil de executar. Só que aí você não tem... às vezes você vai pensar, quanto mais espaçado, melhor. Só que tem que ver a visão da obra. Eu vejo muitos profissionais que começam a fazer projeto estrutural que eles não têm a visão da obra. Aí já peguei projeto com ferro de 20, 25, projeto de residência. Ixi. Entendeu? Rapaz, já peguei muitos aí. Então, aí você vê, se você colocar um projeto de 20, 25 em projeto de residência, até 16 já começa a ficar alto. Então, né, é esse feeling de você procurar essas experiências. O que é que você acha que o profissional poderia fazer para vencer esse medo e insegurança aí de projetar? Bom, vamos lá. É uma pergunta excelente. Eu gosto muito dessa pergunta porque eu tenho uma opinião bem formalizada na minha cabeça com relação a isso. Eu sou fiel a uma coisa chamada método científico, certo? Só que o método científico, ele vai de encontro ao que a engenharia tem para oferecer. Muitas vezes o cara tem que fazer mais rápido e tal. Então, assim, quando a gente está começando, o que a gente não tem? A gente não tem muita coisa. A gente não tem experiência, a gente não tem o software, a gente não tem cliente, a gente não tem segurança, né, como você falou. Então a gente não tem muita coisa. A gente não tem domínio das ferramentas, inclusive. Certo? O que eu tenho que fazer para agora passar a virar um profissional de excelência ali naquela área? Começar a ter algumas coisas. Qual é a primeira coisa que eu preciso ter? Você coloca ali numa lista, é o cliente. Como é que você vai pegar o cliente? Você vai atrás do cliente, vai fazer um marketing se você não sabe projetar. Não sabe nem usar um software. É o conhecimento? Provavelmente. Então, assim, você tem que elencar ali o que você pode ir atrás. A experiência, impossível. A experiência está lá no final. Como é que você vai ter experiência se você nunca fez um projeto? Então, vai lá, você vai atrás do conhecimento. E hoje em dia, Éder, o conhecimento é muito fácil. Muito, mas muito fácil de você adquirir. Você tem a internet aí, você tem livros, você tem, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades que hoje em dia, se o cara chegar para mim, não sei fazer isso, meu amigo, você não sabe pesquisar. Porque isso aqui é fácil de você encontrar. Então vai atrás da experiência, né? Você tem que ter o conhecimento. Aí você quebrou a primeira barreira. Você vai fazer um curso de software, você vai aprender, você tem que ganhar assim, envergadura, você tem que ganhar, como a gente diz aqui no Ceará, né?
engrossar os coros. Você tem que engrossar os coros, porque senão você vai chegar lá, eu quero, com a disposição, eu quero fazer o projeto da tua casa. Mas tu já fez algum projeto? Não fiz não. Mas tu sabe pelo menos usar o software? Não, ainda não. Aí não vai. Me desculpe. Então, assim, bateu essa barreira, aí vem a coisa importante que você falou. Não adianta a gente ficar só na teoria. Não adianta. Eu conheço muita gente boa que se garante, assim, usando software, né? Alunos, né? Ex-alunos que são muito bons, que não vão entrar no mercado tão facilmente, né? Eu tenho essa barreira. Por quê? Porque o cara, ele fica focado ali no projeto, no cálculo, no dimensionamento, às vezes confia até no software muito, é um erro da gente, né? Às vezes, quando tá começando. Até porque a gente procura assim, uma âncora, né? Eu diria isso, tem que confiar em alguém. Não tem ninguém aqui do meu lado, vou confiar no software, entendeu? Erro número 1, né? E aí o cara tá lá e não vai visitar uma obra, então tem que ir. Mas eu não tenho contato. Você tem que sair da inércia. Então, assim, hoje, Éder, eu tenho 30 anos, não parece, mas eu tenho 30 anos e trabalho com projetos desde 2015, né? São 5, 6 anos trabalhando com projeto. Até hoje, quando eu pego uma coisa que eu nunca fiz, eu não sei fazer, eu vou pegar aquele projeto, eu ligo, imediatamente vou atrás de um contato que já tem experiência. Peço a consultoria, pergunto como é que faz, se não faz assim, se dá para fazer. Então, vou te dar um exemplo claro. Agora, a minha empresa, a gente está pegando muito projeto de estrutura de madeira, né? Que é algo novo para mim, mas no mercado, isso aí é mais antigo que o concreto, inclusive. Eu sei calcular madeira. Eu tenho isostática, né? Eu tenho experiência com cálculo de estruturas isostáticas, lógico. Mas e a execução? E se eu entregar pro cara da execução algo que ele nunca viu na vida? Então, é meu dever chegar pro cara e eu faço isso. Não pode ter vergonha, não. Você vai lá, entra em contato, marca uma reunião, vai na obra, visita, vê como é que faz. A mesma coisa pro concreto armado, concreto protendido. Você tem que ir atrás do conhecimento, porque o conhecimento ele só vai aparecer para você se você for atrás. E aí você começa a vencer a outra barreira, que é uma das barreiras mais importantes e que com certeza vai te diferenciar do mercado. É você entregar um projeto que dê pro cara executar, né? E aí você esbarra logo na primeira objeção lá, de cara. Na lista de material. Você faz um projeto desse de madeira, você pode errar o perfil. Esse perfil não tem no mercado para comprar. Então você já matou seu projeto todinho porque você errou erro básico. O perfil, erro básico, né? E isso realmente é pesquisa. Eu vejo às vezes, né, principalmente hoje com quantidade de informações, o pessoal deixa passar algumas coisas básicas. Por que eu faço projeto de estrutura elétrica e do sanitário? Porque eu me dispus a sentar, a aprender todos os 3, entendeu? Na faculdade, você não vê 100% todos, detalhadamente, a nível de trabalhar de forma prática. Então, quando eu ia projetar, digamos, vou projetar um projeto de instalações que tem água quente. Eu nunca fiz água quente. Eu não vou aprender, não vai cair do céu. Então eu tenho que ir lá no YouTube, pesquisar vídeos sobre água quente, sobre execução, pegar um livro, olhar o processo de dimensionamento, os tipos de materiais, o que é usado no mercado. E em cima disso, fazer o projeto. Na parte de estrutura, né, eu acho a estrutura um tipo de área, né, não tão mais como o pessoal acha, tão complexo assim, para dar medo, mas é importante ter um profissional mais experiente que vai lhe tirar dúvidas quando você tiver. Quando eu entrei na área de estruturas, na prática mesmo, eu passei ali aproximadamente 1 ano, todo projeto que eu fazia eu tirava dúvida com outro profissional que já era mais experiente, que já estava no mercado. Até que chegou um certo dia que eu peguei um projeto e fiz sozinho, sem perguntar. Fiz o segundo, o terceiro, e daqui a pouco eu me vi fazendo os projetos sem precisar de consultoria e de auxílio. Só que, qual é a jogada? O profissional, para começar a projetar, a dominar, ele tem que ter um repertório de soluções estruturais. Como é que você consegue esse repertório? Praticando. Então você aprende a projetar projetando. Certo? Então aí você pega o primeiro projeto, aprende uma solução com laje maciça. No próximo projeto já tem treliçada. Estudou, pesquisou, perguntou a alguém, resolve laje treliçada. No próximo tem uma laje em balanço, é maciça ou treliçada. E aí quando chegar um quarto, quinto projeto que apareceu essas soluções, você já fez lá atrás. Então aí você já foi ganhando
experiência. Exatamente. Então, dessa forma você consegue evoluir. Também não é... Você não vai aprender a projetar do dia para a noite. Não, Então, é passo a passo, né? Só complementando o que tu tá falando. Você fala sobre o medo, né? O medo, a insegurança e tudo. Eu gosto de diferenciar muito esse negócio de medo e insegurança, porque a insegurança é algo que a gente tem que toda hora estar melhorando aquilo. Você não pode ser uma pessoa insegura, ainda mais fazendo projeto. Você tem que ter um nível de segurança ali mínimo, né? Você tem que se sentir seguro. Por isso que você vai atrás, pesquisa, pede consultoria, faz um curso, né? Se profissionaliza naquela área. Agora, o medo, eu costumo falar que o melhor coeficiente de segurança do cálculo de estrutura chama-se medo. Porque se você não tiver medo, meu amigo, nem entre na área. Nem entre na área, porque você vai fazer besteira. Então o medo é natural. O medo é o que te segura ali. É o medo que te faz, não, cara, eu não vou mandar isso aqui pra obra. Eu vou perguntar aqui, vou ligar pro Éder. Éder, cara, tu acha que isso aqui tá coerente? Porque tu já fez isso aqui, eu não fiz. Aí o Éder vai dizer, não, cara, tá super coerente. Porque o Éder tem a experiência que eu não tenho. Eu calculei, tô com medo, então eu vou atrás disso, entendeu? Então, quando você, para virar esse profissional, projetista, e aí eu posso até generalizar também para outras áreas. Para você ser bom em alguma área, é aos poucos, né? Você vai melhorando aos poucos. Você precisa de ajuda, você precisa de buscar um conhecimento, buscar uma consultoria, porque você não vai aprender a fazer as coisas sozinho. Nunca vi uma pessoa aprender a fazer uma coisa sozinho em casa enfurnado. Mesmo com a internet, né? Às vezes você vê coisa na internet que não funciona na prática da tua região, por exemplo. Então, muito bom o cara pensar o seguinte, tá, eu tô com esse medo, mas daqui a 10 anos eu não vou ter mais esse medo. Daqui a 1 ano eu não vou ter mais esse medo. Um exemplo claro que acontece comigo. Eu tinha muito medo de fazer protensão, porque eu não tinha conhecimento antigamente. E hoje em dia a gente faz protensão, né? Que é uma coisa que, meu Deus, é coisa do outro mundo. Não é coisa do outro mundo. Agora você precisa passar por algumas fases até chegar lá. Você precisa passar pelo concreto, pela laje treliçada, né? Pela laje maciça, concreto armado, a viga de concreto armado, entendeu? Você precisa estar lá e aí uma hora você vai chegar no Protendi, daqui a pouco você começa com casas, vai crescendo, fazendo prédios. Então eu acredito muito na formação consolidada, né? Não existe um passo de mágica que vai te fazer em um dia, né? Em um mês, sai fazendo projeto de 20 pavimentos. Não existe. Não acredito nisso. Tem que começar ali de baixo e crescendo. E se você olhar, toda profissão é assim, né? Ainda mais quando envolve, né? Como tu falou, estruturas, que é uma coisa bem delicada. Eu tenho minha opinião sobre isso aí também, porque é uma coisa que eu até comento. Você não vai começar a fazer projeto, você que tá aí assistindo, não vai começar a fazer projeto com um projeto de 8 pavimentos, de 10 pavimentos. Primeiro porque o cliente vai querer ver se você já fez outros projetos desse tipo. E segundo, porque você ainda não vai sentir segurança. Então, você não tinha segurança em fazer projeto em concreto protendido. Como é que você começou? Pegou um projeto, teve suas dificuldades, demorou mais tempo do que o normal, pesquisou, estudou, comprou um treinamento, fez esse primeiro projeto. Com certeza no segundo você faz mais rápido. E ali você já sentiu mais confiança. Por quê? Porque já passou aquela fase inicial de conhecer aquele tipo de tecnologia construtiva. E aí depois você vai avançando. Hoje, né, diferente da época que a gente começou a projetar. Naquela época, se a gente quisesse buscar conhecimento, você teria aula ali da faculdade, depois você não tinha mais contato, digamos, com o professor, você teria que ir atrás de um livro. E aí no livro, às vezes, é mais complexo você ter aquele entendimento do livro, uma leitura bem técnica. Então, hoje você, por exemplo, vamos lá, quer aprender a projetar estrutura de concreto armado. Você pode... A gente tem diversos profissionais que divulgam esse tipo de conhecimento, como o Bergson, como eu. Se você gosta da minha metodologia, você pode começar a me seguir, a aprender lá nos conteúdos gratuitos e futuramente depois entrar num curso fechado. Aí você vai ter o suporte, tirar dúvida. Pegou um projeto mais complexo, você pode contratar consultoria e aí você vai sair de projetos térreo para projeto duplex, para 4 pavimentos e vai evoluindo. Então o conhecimento está aí. Você agora tem muito mais facilidade do que tínhamos tempo atrás de encontrar, né? E em relação a conhecimento, já que a gente está falando de conhecimento, vamos falar, por exemplo, sobre software. Na faculdade, enfim, a gente vai ter conhecimento básico do software, mas para trabalhar a nível profissional, a gente sabe que necessita um conhecimento mais avançado, treinar muito mais. O que eu vejo? Minha percepção, que existem dois grandes medos, dificuldades dos profissionais para trabalhar com software.
o profissional ainda não tem o software. E essa questão é o seguinte, o que é que eu indico? Se você não tem o software e você quer adquirir uma licença, porque se você vai trabalhar na área de estrutura, você tem que ter uma licença, certo? Não pode ser um software pirata. Até devido de segurança, suporte, enfim. Se você precisa de sua licença, não chega e investe, digamos, 8, 10 mil reais numa licença de cara. Aprende nos softwares gratuitos, que tem educacionais, fecha o primeiro projeto. Quando você fechar esse projeto, que projeto térreo, duplex, você vai pegar o valor do projeto e vai investir para comprar sua licença. Então aí já quebra a primeira barreira, que é aquela, eu não tenho software. Fecha o projeto, vai atrás de fechar, para poder comprar sua licença. Eu concordo total. Porque hoje em dia, cara, todos os softwares de mercado, assim, tem versões estudantis, versões de treinamento. Eles querem que você um dia compre o seu software. Então, obviamente que eles vão fornecer essas versões. Para ter aquela degustação, né? Exato. E dá para aprender. Os softwares aqui, por exemplo, TQS tem versão educacional. O WebEric tem versão educacional. O CIP tem, o CIPCAD tem versão educacional. Assim, uma infinidade de softwares de mercado utilizados aí. Eles têm treinamento aí a rodo, né? Você tem que ir atrás. Eu acho que concordo muito contigo, como tu fala. Eu não vou pegar, tirar 10 mil. Se tiver 10 mil no bolso, não faça isso não. E pumba. Dou num software e espero chegar o projeto. Não existe isso. Eu conheço pessoas que já fizeram dessa forma, entendeu? E assim, eu indico justamente fechar o projeto para depois. Com certeza, cara. E aí, domina primeiro o software, depois você investe. E aí tem o segundo obstáculo, que é não dominar o software. Eu não domino o software. Então, o profissional tem essa dificuldade, porque o software tem diversos comandos, diversas configurações. E não é só, digamos, igual ao AutoCAD, que você vai desenhar uma linha, um retângulo. São configurações que vão falar sobre ações do vento, ações relacionadas a cargas acidentais, né? A coisas que às vezes você não tem o conhecimento técnico, que tem que associar a parte do software de operação com a norma, com fórmulas. E aí, como é que você acha que o profissional também pode vencer essa questão de dominar o software, esse obstáculo para poder pegar os projetos? Pronto. Aí o que eu acho? Aí que vem a importância de uma graduação bem feita. Porque, como a gente estava falando, porque eu só vejo cálculo de pilar, só vejo cálculo de viga, mas você vê. Né? Você viu aquilo ali. Então, a hora que você está com software, é o momento de você aplicar ali os conhecimentos e começar a fazer as validações. Uma coisa que eu aprendi muito com o meu mestrado, por exemplo, e, enfim, graduação, a parte de pesquisa, é que tudo que você faz, principalmente na área de projeto, né, precisa de uma validação. Né? O que é uma validação? Olha, eu não sei calcular uma viga de concreto armado, biapoiada. Mas eu estou com software aqui, aprendo o software, vou lá, calculo. Mas eu não tenho certeza se está certo. O que eu vou fazer? Eu vou atrás de validar aquele meu modelo. Então tem metodologias para isso. Eu posso fazer o mesmo cálculo em outro software. Eu posso comparar o meu resultado com o resultado do livro. E aí você vai ganhando aquela segurança, entendeu? Então essa parte teórica do software, eu acho que inclusive existe uma metodologia invertida aí em algumas faculdades na área de engenharia civil, né? Na área de projetos de estruturas, por exemplo, em que você tem o software, né? E você começa a executar os comandos do software, porque aprender a apertar botão é muito fácil. Você começa a executar aqueles comandos do software e você vai aprendendo por que você fez aquilo. Por exemplo, vento. Aplicar vento num projeto de estruturas dentro do software é muito simples. Você vai lá, configura o vento e tudo. Certo, mas está certo aquilo ali? Então vai lá, qual é a norma de vento? É a 620. Rapaz, você tem que saber a norma. Você vai lá na 620, estuda a norma, pega um livro, estuda a norma e vai fazendo. Por que, por exemplo, o cobrimento de uma... Lá tem a configuração, em alguns softwares você tem a configuração do cobrimento mínimo da armadura por questões de durabilidade. Nunca vi isso na faculdade, exemplo. Nunca vi isso na faculdade, Bex. Certo, mas tá lá. Se tá lá, cara, é importante aquilo ali. Então você vai, aprende como é que faz e vai na norma. 6118, tabela 6.1, sei lá, 7.2, não lembro, mas vai ter os cobrimentos mínimos. Isso é importante. Então, dar um exemplo aqui, né? A galera de outras áreas sabe decorar do lei. O pessoal do direito tem que saber decorar. Você, como calculista, né, você tem que saber a fundo ali os itens da norma. Né? Uma norma de 200 páginas é pouco.
Eu conheço gente aqui que lê o livro do Senhor dos Anéis em 3 dias e tem 1000 páginas, viu? E decora todas as falas dos hobbits lá. Tem que saber pelo menos os principais itens, né? Exatamente. Então, assim, não fuja da teoria, não fuja. Você tem que ser uma pessoa prática, produtiva, você tem que saber dominar, entregar. Tem outros skills, né? Tratar com o cliente, negociar, tudo isso aí conta. Mas nunca fuja da base. Então, se você tá na hora de aprender, você tem que aprender. Eu não vou enrolar, não. Vai aprender mesmo. E aí, você vai atrás. Aí é o que a gente estava comentando no começo sobre a facilidade hoje em dia de você ir atrás do conhecimento. Entendeu? Então, eu acho que aí é um ponto que você pode atacar tranquilamente e ganhar e perder essa insegurança, né, que você tem no começo. E tem aquela briga sempre que o pessoal faz em relação a software A, software B, qual é melhor. E o que eu vejo é o seguinte: não adianta você, né, usar o melhor software se você não sabe fazer um projeto bem feito. Se você não tem uma boa concepção estrutural, análise, se o detalhamento do seu projeto não é prático para executar na obra. Por quê? Porque independente do software A ou B que você tenha, o seu projeto vai ficar, né, ruim de executar, superdimensionado, né, às vezes fora da realidade. Então, você tem que ter essa base teórica, porque não é que você vai fazer o projeto, Bergson, na mão, até porque tem questão de produtividade. Antes o pessoal fazia projeto na mão, passava 1, 2 meses. Hoje não, hoje você tem que fazer 4 projetos no mês, 5, 6 projetos no mês, né? Dependendo do porte do projeto, isso, lógico. Isso. Mas, se você souber a parte teórica, ali você já vai vencer um pouco da questão da sua insegurança, né? Você saber se aquela laje que está em balanço e aquela armadura que foi detalhada pelo software, se aquilo está fora do normal ou não. Porque às vezes não é o software, às vezes você lançou uma carga muito alta e nem percebeu. E aí a armadura ficou extremamente excessiva. Certo? Só que se você não tiver ligado nessas questões, aí você não consegue ter, digamos, não consegue ter ali um discernimento referente ao que é real, que você calcularia na mão o resultado que dava, e referente ao que sai no software. Eu tive até um professor que falava, olha, você faz pós-graduação, não é para aprender a calcular à mão. Você faz para ter, digamos, eu não lembro a palavra que ele utilizou, mas foi alguma coisa relacionada às unidades de medida. Saber se aquilo ali está muito alto ou não, tá entendendo? Tem meio que ter um termômetro ali. Isso. É o famoso feeling, né, que a gente utiliza nessa palavra. Eu concordo, cara. E outra coisa, 2 coisas que eu acho que qualquer projetista de estruturas e não sei, de instalações talvez, mas principalmente estruturas tem que ter. Uma é noção de quantidade, tem que ter noção de quantidade. E aí eu vou já falar um pouco sobre isso. E tem que ter noção espacial. De quantidade de materiais que tu... Aí quando eu falo de quantidade, envolve tanto a parte de material, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma casa. Existe um item, um insumo ali, né, um resultado, que é muito simples de você avaliar se está muito alto ou muito baixo, que é o peso total de aço. Então a gente, quando vai aprender, o meu primeiro projeto, por exemplo, meu amigo, dava pra fazer, eu acho que uns 3 casas. Entendeu? Então, tu lembra quantos quilos era? Cara, não, deve ter dado umas 8 toneladas, pô. E podia baixar pra uns 5, 6. Com certeza, era uma casa grande, né? Enfim, mas dava pra otimizar. E é normal que isso aconteça, né? Você não tem que ter vergonha disso. Você tá evoluindo, certo? E tá lá em pé. Esse é o ponto principal. E essa é uma grande dúvida, por exemplo. Quando o profissional ele termina ali, digamos, o primeiro projeto, terminou, fez a lista de material, será que está superdimensionado ou não? Porque como eu comentei na questão que estávamos falando sobre estrutura de madeira, quando você mandar aquele projeto para a obra, o cliente ele não entende nada, mas quando ele pegar aquela lista de material e orçar... Ele vai saber. Ele vai saber, porque ou o fornecedor, ou o mestre de obra, ou o engenheiro que vai executar a obra vai dizer... experiência, né? Olha, isso aqui tá 10 mil reais mais caro do que o vizinho ali que tá construindo outro lote. Aí o cliente começa a questionar se o seu projeto tá superdimensionado ou não. Eu peguei um projeto estrutural esses dias, até jogado no grupo, eu não sei se tu lembra no grupo que a gente tem. O projeto era uma folha estrutural, não sei se tu viu. Acho que sim. Velho, complicado. Aí teve um cliente meu que ele tava executando lá no Alphaville o projeto da casa dele. E o vizinho dele, o cara tava 7 meses para entregar um projeto estrutural para ele. Ele entrou em contato comigo, já ia pedir para eu fazer do zero o projeto para ele, porque o outro profissional não entregava.
E aí o que foi que ele falou? Ele disse, é o seguinte, tá aqui a lista de material. Aí eu verifiquei uma certa discrepância, diferença entre o meu e o do meu vizinho. O vizinho, no caso aqui, o meu cliente. Uhum. O do cliente A, digamos que é o meu, tava com mais material do que o cliente B. Aí ele disse, é normal isso? Aí me mandou a lista. Quando eu olhei a lista, várias lajes treliçadas, não tinha as armaduras de mesa, certo? Não tinha... É um item mínimo, né? Um item mínimo da norma, né? Da norma. Não tinha as armaduras de treliça, então na lista de material, nenhuma treliça estava constando na lista de material. Entendeu? Não tinha a escada, não tinha a planta de escada. Então veja, lógico que deu menos Você material. tá comparando banana com maçã. Você está comparando um projeto completo com todos os itens que ele precisa para executar com o que está faltando. Isso. Itens básicos como a escada. Exatamente. Não, exatamente. Então... Eu sei como é isso, cara. A gente vai passar por isso, tá? São os pontos que a gente tem que sair enfrentando essas coisas, né? Você tem que evoluir. Por isso que você tem que ter outro profissional, digamos, vou contratar o Bergson, porque o Bergson, ele não vai fazer meu projeto, mas ele vai olhar e vai dizer, olha, tá faltando a escada, tá faltando a armadura de mesa. E aí vai lhe dar uma segurança para você fazer seus próximos projetos, né? Exatamente. Então, essa noção de quantidade que eu falo é justamente isso. E a gente aplica em várias áreas, por exemplo, quantidade de aço, volume de concreto da tua obra, tem índices, a gente tem que desde o começo pensar nisso, né? Se tá acima ou se tá abaixo, existe um valor médio ali, né? Se você tá muito acima, é porque tá superdimensionado, se você tá muito abaixo, é porque falta um elemento, ou porque você não dimensionou, tá subdimensionado. Quantidades, por exemplo, você vai fazer vigas, né, de residências, duplex, e vai utilizar a bitola de 20 milímetros, 25, né? Que isso aí, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que ter essa noção de quantidade, é muito importante para quem é projetista. Vigas, alturas de vigas, né? Muitas vezes o vão de 8 metros, tem que ser 80 centímetros. Calma que isso aí é um pré-dimensionamento, né? A gente tem que calcular para chegar no resultado, atendendo ali os limites de norma. E às vezes pode até ser menos, né? Às vezes você pega um vão de 6 metros, não quer dizer que a viga vai ser 60. Não, às vezes você pode fazer com uma viga de 50. Exato. Não, e é o que eu falo, é cálculo, né? Se for bem calculado e seguir as recomendações normativas, tá tudo verificado, meu amigo, vai para cima. Então você tem que ter essa noção de quantidade e essa noção espacial também. Porque a noção espacial é interessante, cara. Porque assim, hoje o BIM, por exemplo, né? Que eu sei que tu é especialista nessa área, ele ajuda muito o profissional a entender o que vai ser executado. Então, quando você está visualizando, por exemplo, um projeto em 3D e tudo, você já tem aquele sentimento de que tem muito pilar, ou tem pouco pilar, ou está muito alto, essa viga está muito baixa. Então, esse sentimento aí, que você vai ganhando aos poucos, ele é muito importante para o projetista. Ele tem que ter essa noção espacial. Às vezes você está pensando em colocar... Você calculou ali 10 barras, sei lá, vou chutar aqui, ou 6 barras de 12 milímetros numa viga de 12 centímetros de largura e por acaso cabe. Quantas? 3 camadas, não sei, o software, beleza, passou. Na hora que você visualiza, tem softwares, né, que fazem, você visualiza ali o modelo 3D com a armadura, e na hora que você bate o olho, opa, alguma coisa estranha aqui. Vai ficar difícil até de vibrar. Exato, exatamente. Então, passou no limite da norma, mas não vai dar, não vai rolar. Então aí você volta e você tem que ir ganhando essa noção espacial e junto, né, com os quesitos mínimos de norma, né, que a gente comentou aqui, por exemplo, sobre armaduras mínimas e etc. E tá dentro, porque esse sentimento aí, quem constrói é você. Então você vai ganhando esse sentimento e vai anotando, né? Todo projeto que você ganha, você aumenta vamos dizer, um skill, né? É muito importante isso, sabe? E esse profissional, esse tutor, esse mentor que vai lhe dar o suporte, ele vai lhe ajudar nisso, porque muitas das vezes você, como profissional que está entrando, vai sofrer pressão de, digamos assim, falar de uma forma geral, de quem vai construir a obra. Porque o pessoal, ele quer dizer, já peguei vários projetos aqui e a gente fez com um pilar de 9 centímetros. Aí ele vai querer que você faça com um pilar de 9. Fiz com pilar de 12, aí vai querer que você faça com pilar de 12. E você tem que estar ali, né, com segurança e com informação para poder dizer, olha, não posso fazer com pilar de 9 centímetros, porque a norma, né, a 6118 diz que o pilar no mínimo é 14 centímetros. Além disso, nós temos que considerar o cobrimento. O cobrimento é 3 centímetros. 3 centímetros de cada lado vai sobrar aí de 14 só 8 centímetros. Ainda tem as armaduras verticais, ainda tem que vibrar.
Então, tudo isso vai dificultar lá na frente, pode gerar patologias na sua obra. Exato. Por quê? Só porque você tomou essa atitude de querer fazer o pilar mais fino. E às vezes, principalmente para quem está começando, só matando aqui essa questão, eu gosto de dizer para os meus alunos, pessoal, o objetivo seu como calculista, como engenheiro estrutural, não é fazer com que seu pilar fique embutido na parede. Esse não é o objetivo do projeto estrutural. Perfeito. É suportar as cargas de toda a estrutura e transmitir elas para o solo de forma que você vai ter uma estrutura durável, né? Uma estrutura econômica e segura. Estável, não é somente, lógico que é importante se você conseguir deixar os pilares embutidos na alvenaria, mas o objetivo principal do seu projeto não é esconder pilar. E às vezes o pessoal se bitola muito nessa questão e esquece coisas, né, mais importantes no projeto, ou coisas que estão deixando o projeto, digamos, superdimensionado para poder... Às vezes você tá lá com um pilar de 14 centímetros com barra de 16, se você aumentar para 20, e aí a norma, né, tem alguns coeficientes que aumentam, né, o gama N, por exemplo, que aumenta a carga só por conta dessa redução da seção, e você economizou para o cliente. Entendeu? Você economizou. Você está com 4 barras de 10 agora, porque você aumentou, deixou mais robusto. Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo, mas é importante que desde o começo a gente entenda. E eu, reiterando o que tu falou, a gente tem, como calculista, como projetista, a gente tem a nossa arma, que é o conhecimento técnico. Né? A gente tem as nossas normas, a gente tem que ter esse conhecimento porque é a nossa arma, é o nosso escudo. Então, na hora que o cliente, ou seja lá quem for, que está lá, diz assim, não, cara, esse pilar aqui não... Tá muito grande. Não, bote o pilar é de 20, bote um pilar de 10 aí, metade. Já fiz, cara, não pode. Eu sigo a norma, entendeu? Então essa cultura, ela, estranhamente, né, ou não, né, ela não é estabelecida aqui no nosso país, mas você tem uma norma para seguir, você tem que garantir durabilidade. E como tu falou, né, a gente tem o estado limite último, a gente tem o estado limite de serviço e a durabilidade que a gente tem que garantir ali na nossa estrutura. Então, é um equilíbrio que a gente tem que dar e tem que dar certeza, né, para o cliente. E às vezes o profissional, ele se sujeita a esse tipo de questão e o projeto já está pronto, já está em execução e ele vai revisar o projeto já depois que está em execução para poder atender. Às vezes, né, lógico, se for questões relacionadas à durabilidade e à segurança, tudo bem. Mas às vezes questões estéticas que, né, o projeto já está pronto, imagina aí o que ele vai ter que fazer depois do projeto. Mas enfim, eu acho, Bergson, que quanto à parte técnica, um profissional que fez faculdade cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, matemática, análise, o cara fez 15, 20, 30 disciplinas só focado em cálculos pesados, não tem como você não aprender a projetar a estrutura. Os profissionais, eles acham que é uma área muito complexa, mas na realidade é que você tem que começar, como já falamos, começar de baixo, com estruturas menores, evoluindo passo a passo, vai de concreto armado para protendido, depois madeira, estrutura metálica. Vai subir num pavimento. Sai do térreo para 2 pavimentos, 4 pavimentos. Então, é uma evolução. Então, a parte técnica dá para você dominar, por mais que você tenha dificuldades. Por quê? Porque são fórmulas, são cálculos. É uma sequência, né? Agora, o que eu acho que é mais complexo, principalmente para alguns profissionais que eu vejo que tem profissionais que o objetivo dele é trabalhar como engenheiro estrutural, mas ele não consegue entrar no mercado. Entendeu? Por que essa questão? Por quê? Porque, digamos, por que ele está no escuro? Por que ele não consegue ver uma saída de entrar? Como é que ele entra no mercado? O que ele poderia fazer aí, digamos, para captar clientes ou entrar no mercado em empresas? E aí com esse tema a gente finaliza hoje. Pronto. Nosso podcast aí. Tu dá a tua opinião, depois eu vou falar a minha. Rapaz, Fechou? Vamos lá. Para você trabalhar hoje no Brasil, né? E eu tô falando isso com uma pequena experiência, tá, pessoal? Eu só tenho 6 anos de mercado. É pequena, mas a gente vai vivendo muita coisa. Não basta você ser bom tecnicamente. Você não consegue se vender tecnicamente. Ah, mas eu sei dimensionar no EBERIC. O cliente vai olhar para você. O que é EBERIC? Ah, mas eu uso o TQS, cara. A solução é em proteção. Sim, o que é proteção? Ele não quer saber, cara. O cliente que paga, ele quer a solução. Então, a gente tem que desenvolver skills, como eu falei. Você tem que ser bom tecnicamente. Isso aí é a parte que o Eder acabou de comentar, que realmente é algo mais fácil. Tá nas nossas mãos. Você já fez uma faculdade de engenharia civil, meu amigo. Entendeu?
Você Cruel. é muito pesado, tem que se valorizar. Mas aí tu não consegue se vender. E aí tu chega pro cliente e diz assim, não, o meu projeto, você começa argumentando, né? Forma errada. O meu projeto é feito no Eberic, que é o melhor software de detalhamento do mercado atual. Aí o outro chega, não, mas o meu é feito no TQS, que faz proteção. Aí chega o terceiro e fala assim, eu vou economizar 40% do aço aqui, de cada um deles aqui. O cliente vai fazer o quê? Ele vai perguntar qual é o software que tu vai usar. Não vai perguntar isso. Ele vai dizer, garante? Já fez? Quando é que você entrega? Tá aqui, ó. Toma na sua mão aqui o dinheiro. Então, assim, essa forma, eu tô fazendo aqui uma caricatura do que é, mas às vezes acontece isso. A gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver essa skill do vendedor, né? Você tem que ser um vendedor. E aí, imagina um vendedor com capacidade técnica. Meu amigo, eu compro. O cara chega pra mim e começa a falar que já fez projeto, que entende da norma, que, se você não fizer assim, o cobrimento daqui a 6 anos vai estar estourando, tá aqui uma foto, uma imagem de uma armadura estourando, a estabilidade da estrutura, que, né, prezar pela segurança, tem a questão da economia, a facilidade de execução, mas o meu projeto é tanto. No começo você vai vender o projeto e vai dizer, não, fulano faz metade do teu preço. E aí você tá no começo. Infelizmente o mercado é assim, é cruel. Depois, quando você tiver uma certa experiência, você vai dizer, não, tá, então faça com ele. Mas meu projeto é tanto. E daqui a pouco, olha, só para finalizar, tu vai estar aqui parado e o cliente vai dizer assim, ei, Berks, eu quero que tu faça um projeto por mim, tu vai cobrar quanto? Esse aí é o mundo ideal, né? Mas assim, não dá para sair da noite pro dia, é aos poucos, entendeu? Você tem que mostrar serviço, mostrar trabalho. E eu acho que esse é o ponto onde você vai ter muita gente boa tecnicamente ali, como tu falou, na sombra ali, infelizmente. Eu... comentando essa questão que tu falou sobre o valor dos projetos, eu vejo muitos profissionais que não entram no mercado, por quê? Porque colocaram na cabeça dele que, vai prostituir o mercado, tá cobrando muito barato. E o profissional que tá se formando, digamos, ele tá ali no 10º semestre ganhando R$800 de estágio. Aí pensa comigo, tu formou, acabou teu estágio, tá sem emprego. Se tu fechar um projeto por 1.800, é o dobro do que tu ganhava em um mês. Se tu demorou um mês para fazer, tu ganhou o dobro do teu salário. Se tu fechar um projeto por 2.400, tu ganhou o triplo do teu salário. Então, assim, eu acho que o profissional ele não pode perder o projeto, ele tem que pegar, até porque não é o valor que ele vai ganhar naquele momento, é a experiência. Então, ele pode pegar vários projetos baratos, digamos assim, que, lógico, ele não vai estar concorrendo com gente que está com 5, 7, 8, 10 anos de mercado. Aquele pessoal já está pegando projetos maiores, mais caros. Isso, Então você vai estar concorrendo com aquela galera mesmo que vai fechar desse tipo de valor com você. Mas aí você está ganhando experiência, repertório, praticando, até chegar ao nível que o Bergs comentou. O cliente vai dizer, olha, então Cicrano aqui cobrou R$1.000 no projeto. Você faz por quanto? Não, eu só faço por 3.000. Não, um projeto desse porte aqui eu faço por 10.000. Lógico que você não vai falar, só faço por 3.000, né? Aí você diz, esse projeto aqui custa R$10.000 por causa do X. Cara, existe uma coisa que a gente não aprende na faculdade, demora a aprender na vida, que é a negociação, né? Uma coisa que eu tive que aprender porque eu já sou empresário, né? Tenho uma empresa. E negociar, cara, é uma arte muito interessante. Que no começo a gente sofre. A gente é sacaneado, entre aspas, assim. Porque é o seguinte, você vai dizer o seu preço. E o cliente vai dizer, eu pago tanto. Eu vou pagar menos, eu pago tanto. E você vai dizer, não quero isso, eu pago. Aí você entra no meio termo ali. Quer? Não quer? Não quer, tchau, vamos negociar a prazo. Porque se você ficar naquela de baixa. Uma coisa que eu aprendi no começo da minha carreira foi o seguinte, cara, se tu deu um orçamento aqui de R$5.000 no projeto e o cliente pediu pra tu baixar pra 2.000 e tu aceitou, alguma coisa estava errada. Então você tem que ter essa noção desde o começo, porque depois é isso que vai guiar ali o teu faturamento, por exemplo. Você tem que dar um preço, que é o preço que você vale. O valor do projeto, o valor do seu serviço é esse. Tem uma margem de negociação, o pessoal chama? Tem que ter, porque o mercado é assim. Entendeu? Então você tem que ter essa margem e ter o cuidado de não extrapolar, né? De baixar muito. E negociação, como tu falou, é complicado, sabe por quê? Porque muitas das vezes o cliente já fechou o teu projeto na cabeça dele. Aí ele chega pra ti e pergunta, rapaz, eu gostei muito desse teu projeto, vou fechar contigo. Me dá só um desconto aqui? Ou seja, o cliente já fechou, às vezes
Aí você cai na tentação e diz, não, eu vou lhe dar um desconto de R$1.500. É. Só que às vezes se você segurar, ele já tá fechado. Você já percebeu que ele não tem outras opções, que ele já comentou que você é o melhor, digamos, dos concorrentes. E às vezes você, só por questão de costume. Então, essa questão de negociação que tu falou que é complexa, né? Porque às vezes já tá fechado, você dá um desconto. E às vezes você dá um desconto muito grande. Quer dizer que você errou no preço. Você chutou então, lá pra cima. Isso aí, cara, assim, eu acho que não é muito profissional, não é muito ético. Você, pô, chutou lá pra cima. Já aconteceu na minha carreira de eu dar valores muito baixos num projeto. E no segundo projeto eu dobrar o preço e o cliente, não, mas o primeiro projeto lá, que era a mesma dimensão, tava esse valor. Aí eu digo assim, meu amigo, faz 1 ano que eu fiz esse projeto. Teve inflação, teve tudo isso. Você quer um desconto? Aqui o desconto. Mas é o mínimo que eu consigo. E já aconteceu de eu dar um valor muito alto e o cara na primeira já diz assim, não, peraí. Tu cobrou X e o teu concorrente cobrou X sobre 2. Aí você tem que saber se virar ali, ó, o que ele vai entregar. Porque você pode estar comparando uma coisa com outra, nada a ver, entendeu? Então, são nesses momentos que você vai crescendo aí. Escopo, né? O escopo. Rapaz, acontece muito de você definir um escopo. É por isso que as minhas propostas elas são extremamente detalhadas. Por quê? Porque, ó, tá aqui, esse é o meu escopo, né? Se o cara tá cobrando menos do que o que eu tô cobrando aqui, muito menos, veja primeiro se o escopo é igual. A gente equaliza o escopo se for o caso. Mas você tem que saber quanto é que você vale, qual o seu valor. E ainda tem um detalhe, ao longo do tempo, dos anos, você vai se valorizando. Você não vai ficando mais experiente, naturalmente você vai se valorizando. Você tem que saber fazer isso aí, galgar esses valores, né? Essas cobranças, né? Esses tickets, né? Assim, que o pessoal chama, aos poucos. Porque senão você vai perder cliente. Então, é outro ponto aí que a gente tá falando muito mais da base ali, mas tem que começar. Lá no começo você tem que começar a pensar nessas coisas. Porque isso vai impactar daqui a 5 anos você no mercado lá. Entendeu? E para fechar aqui nosso tema, na live de hoje, eu vou falar sobre essa questão de canais. O que eu vejo? O profissional, às vezes, principalmente hoje no mundo que vivemos, às vezes o cara, o engenheiro ou a engenheira que quer trabalhar com projetos, vou fazer o meu canal do Instagram. Aí pronto, fica focado só no Instagram, né? Mas os primeiros clientes seus, eles vão vir de pessoas que lhe conhecem. Os seus colegas de faculdade que estão trabalhando com obra e aí precisa de um projeto. Inclusive, o meu segundo projeto estrutural foi dessa forma. Outros profissionais da sua família, primos, profissionais que já trabalharam com você em empresas. Pessoas próximas. Pessoas próximas. É o que a gente chama de ciclo de clientes. Isso. Quando você fecha o projeto, atende bem, entrega, aquele cliente pode indicar para outro. E essa outra pessoa tem o ciclo de conhecidos dela. E aí você vai começando a pegar os primeiros projetos. Exatamente. Então é um erro muito grande você, vou focar só no Instagram. Por quê? Quanto mais canais de venda, mais você vai conseguir aparecer para o mercado. Então, participa de congressos, né? Vai para a questão de feiras, faz o teu Instagram profissional para divulgar o teu trabalho, certo? Mas faz visita também, conversa de forma presencial, vai nas obras dos teus colegas que formaram contigo, vai lá conhecer, saber quem é que está fazendo os projetos, se tem a oportunidade de fechar uma parceria para pegar um novo projeto. E aí você fazer vários canais diferentes, não somente um. Porque no dia que não conseguir fechar um projeto por Instagram, e que fecha, que eu já fechei também, você fecha por uma parceria com um colega de faculdade, você fecha em um congresso que você participou e fez um network, tá certo? Então assim, são algumas dicas, lógico que isso aí daria outro tema, só captação de cliente. Dá outra live, né? Dá outro podcast, né? Só para fazer um fechamento aqui, né? Então galera, seguinte, o tema que nós tratamos hoje no podcast foi sobre os maiores desafios para projetar estruturas para quem quer entrar nesse mercado, certo? E aqui nós falamos sobre vários pontos, como o medo e a insegurança, falamos sobre a falta de conhecimento técnico, sobre como entrar no mercado, sobre software. Então, o que é que eu quero que você faça? Comenta para mim aí no chat algum tema que você quer que a gente faça um podcast relacionado a esse tema na área de projetos de engenharia, principalmente projetos estruturais, certo? Eu queria agradecer a presença do nosso calculista aqui, o engenheiro Bergson Matias, por participar do nosso primeiro podcast, Pode Projetar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e não se esqueça de comentar aí temas para a gente fazer
inclusive convidados para a gente trazer aqui pro podcast. Quer fazer alguma finalização aí pra gente Quero, claro. matar? Cara, quero agradecer, viu? Eu conheço o Éder há uns 2 anos, Éder. Uns 2 anos. Uns 2 anos, a gente tem pouco contato, assim, mais presencial, mas a gente tem um contato ali Online, virtual, né? Online, muito interessante, muito legal, uma pessoa que eu gosto muito. Fiquei muito lisonjeado de estar aqui no primeiro, né? E queria agradecer a galera que tá aí, a audiência. Me sigam no Insta, bergsonmatias.eng, ENG. E sigo também a minha empresa lá, Pilotize Engenharia. A gente posta aí sempre o nosso portfólio sempre tá lá, é muito interessante. Valeu, galera, obrigado. Show de bola. Galera, é o seguinte, eu vou deixar aí o arroba do Bergson na descrição, como nosso convidado aqui especial do podcast, para você poder seguir as redes sociais dele. E eu aguardo você no próximo episódio do Pode Projetar. Tamo junto!